Eu lembro, porque eu fui muito impactado. Se não me engano, foi outubro de 21 que eu pude estar um tempinho com os Xanenauas lá no Acre, né? E você sabe que eu voltei de lá, assim, tão impactado, eu levei muito tempo para conseguir, assim, organizar as minhas ideias. As pessoas perguntavam assim, Gustavo, como é que foi? E foi tão diferente do que eu imaginava que seria, foi tão transformador, que eu demorei muito tempo para conseguir organizar as minhas ideias, né? Porque, de alguma forma, Mapo, a gente aprende aqui nos nossos livros, né, de escola. Imagina, minha filha está lá estudando ciências, nos nossos livros de ciência diz lá que o Sol é um ser natural não vivo. Eu fico pensando como é que isso é possível. Um ser natural não vivo, que tipo de classificação é essa, né? Que não acredita que o nosso planeta é um ser vivo. Então, é claro que a gente acaba destruindo as coisas por aí, porque ele não é um ser vivo, ele não tem uma alma, ele não tem um espírito, né? E a gente aprende aqui, Mapu, puxa, que o índio, né? Ele não foi colonizado como se isso fosse uma coisa boa, né? E que a gente desenvolveu aqui um estilo de vida e o índio quer manter o seu, mas como se o nosso estilo de vida fosse o melhor ou fosse o correto, né? E quando eu tive lá com os Xanenauas, né, eu pude perceber, em primeiro lugar, né, que eles se referiam ao que a gente chama do descobrimento do Brasil como uma invasão. Só isso já transformou muita coisa, porque essa é a verdade, né? Os indígenas já estavam aqui, já tinha um povo aqui quando os portugueses chegaram, eles não descobriram nada. Eles simplesmente chegaram, né, mataram grande parte da população indígena num genocídio sem tamanho, né, sem noção histórica do que aconteceu aqui, nós temos, né? Realmente foi uma invasão, foi um massacre o que aconteceu. E essa história não é contada. E eu pude perceber, através de falas como essa que você está trazendo aqui, como, na verdade, o indígena, né, com o seu conhecimento ancestral, a sua espiritualidade, tem muito para nos ensinar, realmente, né? E eu pude me colocar, assim, num lugar, assim, de bastante humildade mesmo para poder aprender, né? E, entre outras coisas, para você que está nos ouvindo, por exemplo, né, a língua materna do Mapu não é o português. Então você pensa que ele está aqui dando essa entrevista em algo que não é a primeira língua dele. Quantos de nós somos capazes de dar uma entrevista em inglês ou em espanhol com a fluência que o Mapu aqui está tendo? Só para a gente ter uma ideia, né, do quanto grande é também o conhecimento intelectual indígena, que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer. E aí, Mapu, nós estamos vivendo um momento de crise, né? Na verdade, assim, há mais de 523 anos, né, desde essa invasão portuguesa aqui no Brasil, que os indígenas seguem sendo assolados, seguem sendo desrespeitados. Então, eu queria que você contasse assim um pouco para a gente sobre a importância da demarcação das terras, a importância da causa indígena e o que é que está acontecendo nos territórios indígenas também atualmente, né? Que é para as pessoas que nos escutam também poderem tomar conhecimento dessa situação e poderem auxiliar de alguma forma na causa indígena. Tá, então, hoje a gente está passando por um processo bem interessante, né? A gente sabe que a gente teve uns tempos atrás aí mudança de governos, né? Nessa política e tudo mais, mas eu vou mais lá atrás, exatamente, o povo Runicunho, para imaginar que no contato que teve, nessa invasão que teve, o nosso povo, os líderes espirituais, eles eram queimados pelas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas chegavam assim, que estavam se pintando ali, fazendo uma fogueira, curando o seu povo, eles chegavam e falavam que não era de Deus. E aí pegava esse ancião e queimava na frente do povo, chamava todo o povo, fazia uma fogueira e queimava. Então, as igrejas, elas dizimaram muito o conhecimento do nosso povo. A gente passou por um processo muito forte de resistência mesmo, porque eles entraram mesmo e foram. Em 1988, a gente ganhou o direito de viver do nosso formato. Então, a partir dali, a gente pegou um pouco do conhecimento que ainda estava nos restando, que os anciãos ainda estavam guardando, e a partir dali nos deu o direito de a gente viver. Então, a gente começou a trabalhar voltando, né, a tradição, a praticar, porque naquela época a gente não praticava. Não tinha ninguém mais falando na língua, não podia falar, se falasse era morto. Então, tinha gente negando a sua origem para não morrer mesmo, para, né,
Então, a partir dali, a gente teve um processo de voltar a viver a nossa tradição. Só que o que aconteceu é que muitas pessoas, né, saíram da terra indígena porque começou a demarcação dos territórios, né, então foi um avanço, né, de certa forma, assim, de o povo indígena ficar mais um pouco em paz, porque estava entrando cachaça, igreja evangélica, então estavam destruindo tudo, acabando com tudo mesmo, todo o conhecimento. Em 1988 foi um momento que a gente se sentiu assim mais respeitado, a gente ficar no nosso lugar e praticar a nossa vida cotidiana, né? Então, para a gente foi uma conquista, né? Teve esse território demarcado, mas ao mesmo tempo, o que eu sempre falo que muitas coisas acontecem nas terras indígenas que a mídia não fala, ninguém sabe. E muitas pessoas falam assim: ah, a floresta é um paraíso. É um paraíso para nós. Se a gente fosse viver no nosso formato, sim. Mas existe muitas pessoas que entram totalmente sem conhecimento, que acham que é o dono do espaço e que acaba fazendo muitas coisas com a gente que a gente precisa realmente ter um conhecimento desse sistema para a gente poder se defender, porque senão as pessoas continuam massacrando a gente e a gente vai, né, dar continuidade de vivendo isso, nossos filhos aprendendo isso, vivendo isso. Então, para a gente é uma grande preocupação que a gente jamais quer ensinar a essa nova geração coisa de agressão, agressividade. Não, a gente quer ensinar a felicidade, a gente quer ensinar a forma de viver feliz nessa terra, nesse planeta. Então, assim, a gente tem uma grande preocupação, a gente enfrenta um sistema de que se diz tão inteligente, mas ele coloca o próprio futuro dele em risco, né? Que é tão inteligente, mas acaba colocando o seu futuro no risco, assim, acabando com tudo mesmo, né? A gente está vendo com toda essa mudança climática. Então, assim, nós, povos originários, a gente tem uma preocupação pela vida da humanidade. A gente não está pensando só em nós, assim, só nós aqui é o D, não. A gente é um povo que luta pela preservação porque a gente acredita que a preservação ela está trazendo água saudável, ar mais saudável para o mundo respirar, os animais, o equilíbrio dos animais, das nascentes, dos peixes, da floresta. Então a gente tem um olhar num todo, porque a gente faz parte desse todo, né? Então a nossa preocupação é muito maior, né? Só que aí o que a gente vê é que ainda precisa chegar essa informação para muitas pessoas que às vezes não têm essa informação, que tem uma visão do povo originário como um selvagem. Ah, não vou lá porque pode acontecer uma coisa ruim comigo. Não, a gente é da paz, nós somos o povo da paz. A gente nunca... Porque se fosse assim, o primeiro contato que a gente tinha tido com essas pessoas que tinham invadido, a gente tinha matado todos eles, tinha jogado no rio, não tinha permitido. A gente abriu a porta da nossa casa e fomos massacrados. E até hoje a gente está trabalhando para curar essas pessoas que nos massacram. Então, assim, chega de tanta guerra. O que a gente quer é a união para que todos nós possamos realmente lutar pelo futuro melhor de todos. Né? Já que a gente está aqui de passagem, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que manter para que as futuras gerações também possam viver saudável e feliz. Essa é a nossa preocupação, né? Porque aqui a gente não vai levar nada. A gente está aqui no momento de entender qual é o nosso papel e fazer o nosso papel aqui, a nossa parte, incentivar mais pessoas através da nossa atitude, que as pessoas começam a entender e também começam a praticar, para que a gente possa deixar um mundo saudável para as futuras gerações, porque é uma responsabilidade nossa, né? Então, o povo indígena, nós estamos nesse momento tendo essa demarcação dos territórios, é importante porque são a maior parte de preservação que tem das naturezas são nas terras indígenas. A terra indígena é onde está a maior parte de preservação do meio ambiente, né, do bioma, de todas as qualidades mesmo da natureza que está preservada é a nossa terra indígena. Então, é importante para a gente poder manter o clima equilibrado, né, a natureza em harmonia com todos nós, né? Então, nós temos as nossas terras indígenas demarcadas, só que aí ainda eu coloco uma coisa a mais. Por tudo que nós passamos, eu fui uma das primeiras pessoas que levantei a bandeira, dizer assim, olha, eu peço o reconhecimento da União. As terras indígenas demarcadas, a gente já passou por vários processos, entrou um governo aí que estavam reduzindo, permitindo a indústria madeireira, a indústria petroleira, a mineraria entrar nas terras indígenas. Então, assim, pela lei, a terra indígena está demarcada, mas a qualquer momento, se ela mudar, a gente não tem segurança. É da União e ela faz o que ela quer. Hoje, o que eu peço de reconhecimento é que a União possa desmembrar e nos dar o direito por integral
pelo território, pelo reconhecimento da invasão que fizeram. Isso seria realmente um retrato que eles estariam fazendo, né? Retratando com tudo que já foi feito por nós. Nós precisamos, não dá de eu falar de autonomia se eu não tenho autonomia no meu território. E nós precisamos desse reconhecimento, né, desses territórios demarcados, que a União possa ter esse reconhecimento e passar por integral para nós mesmos. Pode mudar a lei, pode mudar o que for, mas esse território continua sendo nosso para que a gente mantenha para as futuras gerações, porque senão a gente demarca a terra indígena, mas essa terra indígena é da União. A gente está sendo mais um cuidador. Então, assim, a gente não tem autonomia. E aí é uma das coisas que eu sempre venho colocando a mais ali, né, que eu acredito que seria um reconhecimento mesmo, né, dessas instituições que desse esse direito nosso mesmo de a gente poder manter, não só por um tempo, porque é como se fosse temporário, e a gente não quer nada temporário, a gente quer algo permanente, porque nós temos filhos, nós temos netas, as futuras gerações vão vir, e a gente se preocupa com eles, e a gente se preocupa com o futuro da humanidade. E se a maior parte da preservação está nas terras indígenas, isso seria muito importante a gente ter esse reconhecimento e passado por autonomia para a gente poder realmente cuidar melhor cada vez mais desses territórios e garantir não ter invasão, não ter mineraria, não ter, né, indústria petroleira entrando, porque a gente teria essa autonomia, a gente tem essa capacidade de mostrar para o mundo a melhor forma de preservar, né, e ter a autonomia dos recursos naturais que nós temos conhecimentos totalmente, né, capacitado aí para a gente poder estar contribuindo. Então, o nosso território é importante nesse sentido, né?